Boa tarde, gente. Pensaram que eu ia encontrar a Elione, hoje ela está com um probleminha de saúde, não pôde vir. Me ligou me perguntando se eu poderia substituí-la, estou aqui com o maior prazer. Hoje o programa Arquitetura e Design aqui na RDC TV. Meus convidados são Flávia Sfer, diretora da Anuar Elite, Paulo Pedroso, diretor também do Anuar Elite, e a Mariana, até o final do programa eu decoro o nome dela, peraí. Mariana Wertheimer, arquiteta, especializada em restauro de vitrais. E nós vamos falar com eles um pouco hoje. A Flávia e o Paulinho, nós vamos falar sobre a festa que teve do Anuar Elite, onde os bambambam de Porto Alegre, os profissionais, arquitetos e designers, estão nesse livro aqui no Anuar Elite, 13ª edição, né, Flávia? Exatamente. Ouvi falar e vi fotos, que foi uma festa muito bacana. A gente está muito feliz com a repercussão, inclusive, né? As redes sociais, esse final de semana era só dava cor laranja. E a gente está muito feliz com a repercussão, a festa foi um sucesso, né? Não poderia ser diferente, um local muito bacana, né? Uma gastronomia muito bacana, decoração e as pessoas também de muito bom astral. E Paulo, esse ano o livro tem os 50 tops, né? Fala rapidamente, não fala tudo agora, porque depois no outro bloco tu vai falar mais. Eu vou dar uma reparada no teu comentário, que não é só de Porto Alegre, nós temos profissionais do estado todo. Ah, eu falei só Porto Alegre? Sim. Ah, então vocês me desculpem, é do Rio Grande do Sul todo, tá? Meus colegas aí que eu cometi uma gafe. Então, o livro entrou numa nova fase, a gente fez uma análise de mercado e a gente que está sempre perto dos profissionais no dia a dia, não só na época de lançar algum livro, a gente procura os profissionais, a gente está sempre com eles, a gente tem um programa de TV também que tu conhece, já participaste Sim. muito, então a gente está sempre sabendo o que eles querem, o que eles acham que é legal, quais são os anseios deles quando participam de alguma publicação. E todas essas respostas nós tentamos dar dentro do livro, que é um livro que tem uma limitação de participantes, não é um livro cubo, um livro grande. Que não é aqueles livros que tu não consegue carregar. Carregar, que é uma mesa. Que acaba se tornando cansativo também, Exatamente. Né? Então a gente tenta pensar no mercado, se a gente fosse botar todos que fossem os tops na concepção da gente, talvez nós faríamos um cubo, mas a gente tenta fazer o melhor do melhor. E graças a Deus o livro está fantástico, quem vê o livro, o nível de projetos, o nível de soluções que esses profissionais dão é incrível, assim. Às vezes tem até profissionais novos no mercado, mas já chegam assim com uma escola fantástica e vale a pena ter um exemplar desse em casa, na biblioteca em casa. Vai gostar bastante. E a Mariana, arquiteta? Eu tenho formação em arquitetura. Currículo da Mariana agora, gente. Vamos lá. Na verdade, eu tenho uma formação em arquitetura e artes visuais. Tenho essa especialização em restauro de vitrais, que então pontua dentro da gama de restauração, conservação e restauro. A restauração de vitrais seria como é que se diz, como tu falaste, pontua, dentro da restauração de prédios históricos é um segmento. Isso, na verdade se divide os bens, a classificação principal são bens imóveis, móveis e integrados. No caso, os vitrais entram como integrados, que não são os objetos nem as edificações. Além disso, tu é ainda presidente da ACOR-RS, da Associação dos Conservadores e Restauradores do Rio Grande do Sul. Sim, decorei o nome. É uma associação que tem 15 anos, fez 15 anos no ano passado. É uma associação, nós somos poucos ainda, a profissão ainda não é regulamentada. Isso prejudica ainda um pouco a questão de legislação. Tu fala que a profissão não é regulamentada de arquiteto restaurador? Não, é que assim... Ou restaurador? Restaurador. Porque existe também, quer dizer, o arquiteto ele tem a habilitação por exemplo, por um quadro da disciplina, tem uma disciplina que aborda as teorias de restauro, mas dentro da edificação a gente tem todo o setor extra, que são, por exemplo, pintura mural, toda a questão de objetos museológicos, arquivos, papéis, no caso vidro, aí especifica mais por material. E aí sim, existem formações específicas, são 3 universidades no Brasil, tem uma em Minas, uma no Rio, federais, né? Existem algumas particulares, acho que São Paulo,
mais federais é a de Minas, do Rio de Janeiro e de Pelotas. Então, aqui no Sul, a gente tem um polo importante, justamente por causa de Pelotas. Então, para tu seres restaurador, tu não necessariamente precisa ser arquiteto? Não. Não. Inclusive, nós estamos com o projeto que está em caminhamento, já teve alguns trâmites e está ainda em processo, enfim, para ser legalizado, né? Que é uma formação que chama conservador e restaurador de bens móveis. Então, são específicos para objetos. No caso, até eu, como integrado, não estou sempre no meio do... Né? De todos. Ali no jogo. E, além disso, tu tem uma loja ainda que tu vai falar para nós também. Uma loja... Eu tenho uma loja que, na verdade, eu moro, né? É tudo uma coisa só, é aqui no Distrito Criativo. Então, tem a minha casa, eu sempre trabalhei em casa, e aí tem um ateliê e loja. Durante uns 3 anos, quer dizer, primeiro foi só ateliê, depois eu reformei e aí instalei a parte da loja, e hoje é loja e ateliê. Então, nos próximos blocos nós vamos conversar, vou conversar com o Paulo e com a Flávia também. Agora a gente vai para um breve intervalo e já retornamos. Gente, estamos de volta aqui, Arquitetura e Design na RDC TV. Hoje eu substituindo a Elione Prestes, que está acamada, mas amanhã ela vai estar aqui de novo, assumindo o cargo dela, que é dela, né? E agora a gente vai conversar aqui com a Flávia Sfer, o Paulinho Pedroso, que são diretores do Anuário Elite. Ela bebeu demais na nossa festa e ficou dentro. Imagina, a Elione nem bebe. Ela deve estar nos assistindo. A Elione não bebe. Ontem nós tivemos uma... Elione. Ontem nós estivemos numa outra festa que teve e ela só na água mineral. Eu sou testemunha. Fale para nós um pouco da festa, que foi maravilhosa. Foi na Cripta, quinta-feira passada. 270 convidados. Exatamente. Uma festa muito bacana. 34 mesas. Tivemos parceiros muito importantes para que esse evento ficasse adequado para o número de pessoas. O local é fantástico, é embaixo da Catedral, né, a antiga cripta, que agora abre para eventos sociais de Porto Alegre, né? E tivemos a gastronomia toda da Celebra Eventos, que é do Juvenil. Inclusive, tu pode dar o nome dos parceiros aqui, né? Porque aí para o ano que vem eles estarem de novo com vocês. Sim. Tivemos a parceria da parte toda de ambientação da parte Room Eventos. Tivemos Alisson Som e Luz, que fez tinha um telão enorme lá, gigante, maravilhoso, todo mundo apreciou bastante, porque a gente passou vários vídeos importantes, né, através do... Então é isso. O que mais, Paulinho? O que nós achamos importante nesse evento é que sempre quando a gente faz um evento, sempre tem uma energia boa. As pessoas não estão lá... o motivo principal é o livro, é estar no livro, porque o livro, segundo os profissionais, é uma ferramenta de trabalho muito importante. Propaganda da gente. Uma propaganda e tal. Tu já participaste? Participei também? 2 vezes já do anuário, ainda não eram só 50, assim, acho que tinha um pouquinho mais. Mas nos próximos eu vou também. Tu merece, né? Tu merece. E aí, assim, ó, eu tentei trazer pedi umas fotos, mas aí estava muito em cima. Eu também, do evento. A Elione me avisou em cima da hora, assim, sabe, que se eu poderia substituí-la. Eu vim com o maior prazer, porque ela ficou ruinzinha, não pôde. E aí, nós estamos falando do evento e não tem as fotos. Valeria a pena, porque foi fantástico mesmo. O povo em casa queria ver as fotos. Né? Mas é só entrar no nosso Face ou no nosso Instagram, tá tudo ali. Qual que é o Instagram? É @anuario.elitedesign. Uma coisa que eu esqueci de falar, que a Renata, que é a produtora aqui, me comentou que quem quiser comentar, fazer perguntas, enfim, para o programa, é só entrar no Facebook, RDC TV, e tá lá, você pode comentar, vai aparecer para nós aqui, RDC TV Digital. Vai aparecer para nós, eu vou ler ali na TV, se eu conseguir ler a tempo, a gente responde as perguntas de vocês também. Elogios também, só xingamentos que não, tá, gente? Eu acho que não cabe aqui. Então, vamos falar agora do anuário, já que da festa já falamos, não teve fotos, a gente ficou curioso. O anuário é um compêndio, né, de profissionais dos mais qualificados que nós temos no nosso estado. Este ano a gente tem a participação nessa nova fase
chamou interesse de muitos escritórios que não estavam mais participando de algumas atividades ou de publicidades dessas, né? Esse ano a gente tem o escritório do Zé Camaral, Lívia Bortoncello, Stemir Rodrigues, Daniela Gifone, Rogério Link Figueira, Michel Keller, Gioda. Então, se nós começarmos a citar alguns aqui, não citar todos, podem ficar... É melhor não, então, né? Então teve muitos escritórios muito bacanas. Sabe que essa nossa classe ela é bem sensível, né? Mas o pessoal, graças a Deus, do nosso... Aí, assim, o pessoal que não está no anuário, tá? Que gostaria de participar. O pessoal que está nos assistindo, o pessoal do interior do Rio Grande do Sul também, não é só Porto Alegre, viu, gente? No início eu falei que era Porto Alegre, ele me corrigiu. É de todo o Rio Grande do Sul. Pessoal que não está, como é que faz para participar? Entra em contato com a gente, né? O pessoal que não está, primeira coisa, ele entra em contato conosco, a gente vê o material, eles podem tirar fotos até de celular mesmo, que a gente vê mais ou menos, já temos a ótica do potencial, de como está a qualidade do projeto. E depois nós damos a sequência nos demais detalhes de participação. E nós temos o nosso fotógrafo, né? Sim. Que ele realmente... Que é São as fotos especiais, são as fotos oficiais, que é do Eduardo Liotti. Então vai aparecer as fotos depois aí de alguns profissionais do livro, já os créditos para o Eduardo Liotti. Exatamente. E assim, dois movimentos que eu percebi neste ano muitos escritórios novos estreando no livro, né? Nos falando que o desejo da vida inteira era estar numa publicação, e muitos do interior. Nós temos mais de 20, eu acredito, do interior do estado. Uma outra pergunta que eu acho que os profissionais se perguntam e tem esse questionamento, para estar no livro, a gente precisa de patrocínios, de empresas que banquem o profissional, digamos, tá? Porque eu vou postar uma foto de um trabalho meu onde vou dar um exemplo que é um parceiro meu de muito tempo, que é uma banheira de hidromassagem, um spa, que é a Axel. Eu posso entrar com essa empresa, tipo assim, essa empresa vai ter uma propaganda... Com certeza, as empresas elas têm a oportunidade de mostrar que estão fazendo parte do projeto com o profissional. Além dos patrocinadores do anuário como um todo, existe aquele outro, dentro das minhas páginas, digamos, exatamente, pode aparecer o nome de empresas. Nós chamamos de apoiadores. Apoiadores. E temos ainda espaços, né, de publicitários para essas empresas aparecerem realmente com a sua marca dentro do livro. Às vezes a empresa, vou citar até lá a Axel do Gustavo, beijo, Gustavo, o que acontece? Eles querem mostrar o produto deles ali e logo na sequência ter uma publicidade da sua empresa. A gente também analisa de uma forma que a publicidade tenha um certo grau de qualidade visual para que a gente coloque ali. Nosso livro ele procura não poluir muito, encher de empresa nas páginas, ficar aquele mosaico ficar uma coisa mais... a gente tenta fazer uma coisa com mais qualidade. Até para a própria pessoa que compra o livro não se sente tão invadida por publicidade. Entendi. E que eu ia perguntar para vocês também ainda a respeito das empresas, porque assim, não se faz um livro filantropia, né? Na verdade, isso aí é um negócio também, assim como para a empresa de vocês, assim como para os profissionais, que para nós é uma vitrine, né? A pessoa compra o livro, olha ali, tem os 50 profissionais, vai se identificar com algum, vai fazer um contato contigo, vai te contratar, enfim. E vai estar sempre, mesmo que tenha mais 49, mas se ele olhou e gostou de ti... Acontece bastante. Acontece bastante. É a ti que ele vai chamar. Essas empresas que anunciam, elas participam da festa? Sim, claro. Eu faço essas perguntas porque assim, é a mesma coisa de mostra de decoração, entendeu? Porque a gente não consegue bancar tudo sozinho. Né? Então, assim, para eu estar no livro, eu vou atrás de empresas que me patrocinem. E aí, assim, primeira pergunta que eles fazem, assim, vamos ser convidados para a festa? Assim, o que eu já estou fazendo isso já para instigar as empresas que não participaram. As empresas que são convidadas para o evento são as empresas que têm um contrato com a gente diretamente, né?
Então, empresas que têm anúncios dentro do livro, elas são automaticamente convidadas. Tá. Anúncios. Entendi. E os parceiros, fornecedores que a gente analisa o grau de inclusão no livro. Por exemplo, empresas apoiaram 3, 4, 10 profissionais. Óbvio que a gente convida, porque Claro. o cara ajudou vários profissionais a estarem ali. Então a gente Bom tem senso. essa análise, Bom né? Claro. senso. Tá certo. Agora, o cara às vezes... Anuncia com um e nunca mais. Aí Quando a gente poderia fazer no Gigantinho o evento, Pois é. ou na arena, mas não podemos. Quando eu tô assistindo o programa da Elione em casa, que fica muita conversa, eu gosto de ver fotos. Então o pessoal em casa também deve estar querendo ver as fotos do livro, dos profissionais. Eles separaram alguns, tá, gente? Pelo amor de Deus, colegas, os que não aparecerem, não se ofendam. No próximo programa vocês vão aparecer. eu conheço meus colegas. Essa Agora, é uma nova, vocês está estreando vocês no com a livro, palavra aí. Juliana Damasio, tá? Ela é de Porto Alegre e é uma profissional... Uma jovem talentosa, já muito dá para talentosa. notar pela qualidade exatamente. de postura do projeto dela. Exatamente, então... Isso é uma página ou são duas? São 2 páginas. É uma página, assim, digamos, de meio. Que se pode mostrar uma parte de cada um, né? Porque aí Sim. consegue. O Paulo Zopas e o Rodrigo Braga, eles participaram da nossa mostra Elite Design, também a nossa 2ª edição. Esse ambiente é da mostra. Esse é da E mostra. Foi um loft. Profissional que escolhe o trabalho que quer colocar. Que quer colocar. Sim. E a gente fica muito orgulhoso quando bota da mostra também. Esse é um ambiente do GO da Arquitetura e Publicidade, né? Que eles fizeram a sede de um banco, premium, né? Exatamente. No interior do estado. Isso é um escritório bem conceituado. Vamos para a próxima. A Daniela Gifone, que é uma arquiteta que é assídua, todos os elites tu vai ver ela. Ela só não entrou num elite. Mas Ela faltou um. ela faltou mas agora ela completou 10 anos seguidos de elite. Com, Daniela, como é que tu me deixa faltar um? Ela está há 10 anos consecutivos. Ela não se assim. perdoa até hoje, mas agora ela disse que não vai mais errar. Não vai mais faltar. Não. Vamos ver a próxima. Ingrid Stemer. Essa casa é incrível. A Stemer Rodrigues Arquitetura, né? Um escritório fantástico, que ganha escritório premiado no Brasil inteiro por sua arquitetura, né? E aonde é essa casa? Essa casa deve ser, eu acho que na Ponta da Figueira. É uma casa muito linda e parabéns. Apoiada numas rochas ali, né? Exato. A casa é muito linda mesmo. Eles Eu já vi outras usaram fotos a arquitetura, a natureza encravada na arquitetura deles. Maravilhoso isso aí. Da próxima. Falando em prêmios, né, nós somos o único anuário premiado no Rio Grande do Sul e por 4 vezes consecutivas. E nós temos um prêmio nacional também. Dá o nome dos prêmios. Da Abigraf, do Rio Grande do Sul, e Pini. Pini é de São Paulo. Pini de São Paulo. É de diagramação, de qualidade visual do... Quem se inscreve nesses prêmios é a gráfica. Né? Nós só ficamos sabendo no dia que ganhamos. Eles nos ligam da festa. É a gráfica ganhamos. que faz a inscrição dos trabalhos, dos livros, no caso. Luciana Nunes Por excelência gráfica, é um escritório que está... A Luciana Nunes foi minha estagiária. A Luciana. Ela tem muitos projetos em Porto Alegre. A gente anda gravando uns programas do Transit com ela. Toda semana tem coisa nova. É impressionante. Boa qualidade de material. Também está estreando no livro, também né, tá estreando. Paulo? Marcelo John. 10 anos também. Marcelo John também está sempre, né? 10 anos Sim. consecutivos, Marcelo. Nós sentiríamos muito a falta de o Marcelo não estar no livro, porque ele está em todos. Seria incompleto o livro. O legal disso, que a gente acha que a publicação em si, o livro, é um objeto de desejo hoje, de decoração. E ele é uma forte ferramenta. Vários arquitetos utilizam ele para presentear os seus clientes, para presentear seus parceiros. Eu acho que solidifica um escritório. O Rogério Figueira, eu modifiquei um pouco o layoutzinho dele, porque as 2 primeiras páginas têm uma foto vertical. Aí eu quis mostrar que ele participou da primeira mostra Elite Design, e os clientes dele, chegando na mostra, solicitaram que ele se inspirasse na mostra. Então,
este ambiente que está em 11 páginas no Elite é muito parecido com o que ele apresentou na mostra Elite Design. Então esse ambiente que aparece é uma aí casa inteira. É a casa do cliente. Exatamente, não é o da mostra. Casa do cliente. Mas que foi inspirar. Essa criatura eu conheço já de outros carnavais. O Rogério, todo mundo sabe. O Rogério é o único escritório que está há 13 anos. Ele não falhou nenhum. Foi ele que ganhou o carro, então. Não, o carro ainda não chegou. Ainda não chegou. Era importado. Veio só o chaveiro, por enquanto. Veio por enquanto, tá no navio, O Rogério nos prestigia bastante. Vamos ver a próxima? Não tem. Viu? Eu podia ter trazido mais fotos pra gente mostrar pro pessoal. É que pra você convidar de novo, nossa. Tá. Viu, Elione? Fica o recado aí. Então agora a gente vai para um breve intervalo. A Flávia, o Paulo e a Mariana continuam. A Mariana ainda não falou. A Flávia e o Paulo continuam aqui com a gente para mais um bloco. E depois a gente vai falar... Logo em seguida a gente vai falar com a Mariana sobre restauro de vitrais. É isto? Isso. Já voltamos. Arquitetura e Design aqui na RDC TV. Para quem ligou a TV agora e está me vendo aqui, achou que ia encontrar a Elione. A Elione está um pouco acamada hoje, mas amanhã ela vai estar aqui de novo. E agora sim, vou conversar com a minha convidada, a arquiteta Mariana Wertheimer. Isto, Exatamente. Né? Viu? É que eu anotei aqui, gente. Não... Ela é arquiteta, artista plástica, restauradora e presidente da Associação dos Conservadores Restauradores do Rio Grande do Sul. Conservadores Restauradores do Rio Grande do Sul, a COR-RS. Mariana, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós de restauro de vitrais, que é onde tu é especialista, correto? Correto. Bem, a formação, mesmo dentro da área de vitrais, o restauro dentro da área de restauro geral, a restauradora de vitrais é um nicho muito pequeno, é uma especialização bem pequena. Eu fiz uma formação que foi... é uma formação técnica na Europa. Fez curso onde? Eu fiz em Portugal. Eu ganhei uma bolsa do IPAR, que é como se fosse o IFAM lá. E foi a época onde a comunidade europeia estava muito forte. Recém começou, Portugal recém entrou na comunidade, tinha entrado na comunidade europeia. Então foi injetado muito capital nesses países mais, vamos dizer assim, para desenvolvimento, e dentro disso então tinham vários cursos de aperfeiçoamento. Nós começamos o curso em 12 e terminamos em 6. Foi um curso de 3 anos, mas era assim, aula pela manhã e tarde. Eu tenho mais carga horária nessa especialização de restauro de vitrais do que na arquitetura. Do que o curso todo de arquitetura? Do que o curso todo de arquitetura. Então é uma super especialização. Porque nós tínhamos toda uma formação, primeiro a parte teórica e prática, e depois no último ano era o estágio onde a gente punha em prática o que tinha aprendido. Então a gente tratou os painéis medievais do mosteiro, porque as aulas eram no próprio mosteiro da Batalha, né, Santa Maria da Vitória, que chama. A cidade? Batalha, as pessoas conhecem como Batalha. O nome da cidade que tu fez o curso? Que é Santa Maria da Vitória. Que é, na verdade, 14 quilômetros de Fátima. É muito pertinho de Fátima, Leiria. Eu fiquei 6 anos em Portugal e os últimos 3, então, eu estudei, eu entrei nesse curso. E aí nós fizemos porque, na verdade, o curso foi formado para restaurar os painéis medievais do mosteiro. Eu, infelizmente, não trouxe fotos do mosteiro, mas, enfim, foi uma experiência única. Tu trouxe fotos de trabalhos teus? Trabalhos meus aqui no Brasil já, porque eu voltei em 98. E aí... E tu no Brasil, quantas pessoas mais têm essa especialização que tu fizeste lá de 3 anos? Só tu? Dentro dessa formação, talvez sim. De vitrais, específico de vitrais, só tu? A gente tem muitos vitralistas que tem uma habilidade manual para executar um vitral que é talvez superior à minha pela prática, mas eles não têm a história. Eles não têm vamos dizer assim, a metodologia e a prática do que fazer. A tendência de um vitralista é substituir tudo, vidro quebrado se troca. Eu dei aula... Nós estamos vendo umas fotos lá do curso. Esse é o curso de conservação e restauro
Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis de Pelotas. Eu lecionei por 4 anos como professora substituta, 2 anos, depois do intervalo mais 2. E dentro do curso, a gente tinha uma possibilidade de fazer uma cadeira que chama seminário temático. Então, aquela é uma fotografia dos alunos. Aí já foi um restauro que foi feito aqui no Palácio da Vice-Governadoria, aqui de Porto Alegre, ali na esquina da Cristóvão Colombo com Santo Antônio. Exatamente. Então, era uma clarabóia enorme e o maior desafio era a própria altura e o andaime, mesmo a torre de andaime, ela não ficava, a gente não tinha como sustentar em nenhuma parede, então ela ficou suspensa, amarrada pelas... Então, tu quer me dizer que muitas vezes, tem que ficar pendurada para fazer o restauro, é isso? Na parte de vitrais. Essa é a parte que a gente olha com os vitrais, sim, porque essa é a parte, então, visto de baixo, e foi feito em 2, enfim, um processo longo, as comodidades foram lá no próprio, para não levar para o ateliê, a gente trabalhou lá. Eu normalmente trabalho com estudantes, com equipe de jovens, é uma coisa que me faz bem, é uma troca boa. Então, aí eu tive uma menina que hoje está na Austrália, e eles vão tudo embora, assim, né? Essa está na Austrália. Esse foi aqui no prédio de Direito, foi meu primeiro trabalho quando eu voltei... Não, foi o segundo trabalho quando eu voltei de Portugal. Esse eu estava levando já a turma de Pelotas. Não trouxe a foto do antes? Não, na verdade, isso se faz bastante. Claro, porque daí a gente consegue ver bem, né, a mudança. Como essa é a parte toda de formação, né? Porque, inclusive, são fotos que estão no site e eu seleciono... Como a minha atividade é meio múltipla, eu resolvi separar assessoria, formação, restauro e a loja. Porque senão fica meio... Também, eu fiz um projeto de estudos com a turma lá, onde a gente ia para Rio Grande de 15 em 15 dias com a própria universidade, com a Kombi da universidade. E esse? Esse aqui é na Igreja São Pedro. Essa foto é particularmente especial para mim. Essa menina trabalhou muitos anos comigo, hoje ela está no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles. E então nós fizemos tiveram um tratamento pontual, mas foi um dos poucos lugares onde a gente fez um tratamento mais conservativo. Não é comum isso, né? Normalmente se faz se chama para restaurar quando a situação tá caótica. E lá foi... Esse foi um dos últimos trabalhos, também foi a última vez que eu dei aula lá em Pelotas, então veio uma turma também de estudantes. Uma estagia hoje comigo, está aqui em Porto Alegre, mora aqui em Porto Alegre, se formou ano passado. E esse trabalho é o trabalho que eu vou apresentar agora num encontro internacional, no encontro da Associação Norte-Americana de Conservadores e Restauradores. Que eu ganhei uma bolsa tem uma fundação que apoia países da América Latina e Caribe. E aonde vai ser? Vai ser em Connecticut. Tem 2 dias em Nova York com visitas, aí depois o ônibus vai a Connecticut, depois vou aproveitar para fazer um curso em Corning, que é um museu de vidro específico que encaixou bem o horário, e depois vou ao Metropolitano. Aquela que passou foi um encontro que teve no aquela anterior. A foto anterior. E esse? Esse é aqui o Palácio da Vice-Governadoria, da Justiça Militar, lá na Duque. A foto anterior. Esse foi um encontro justamente quando eu fiz uma pesquisa, um inventário pela Petrobras Cultural, e nós mapeamos, junto com a Cúria, nós mapeamos os vitrais, 2 casas importantes que tiveram em Porto Alegre, que é a Casa Genta e a Casa Fait. E esse trabalho eu tive a oportunidade de apresentar em Nova York, no Metropolitano. Então, esse foi uma experiência assim única, que o coquetel foi lá e é na parte nova, onde tem vitrais Tiffany, do Frank Lloyd Wright, tem assim uma coleção de vitrais maravilhosa. Maravilhosa. A próxima. Esse aqui é aqui em Porto Alegre, é ali na Duque. Na frente tem Isso é o quê? Uma Justiça casa, Militar. Um prédio? A Justiça Militar. A Justiça Militar. Um prédio muito bem conservado. Eles têm uma parte de manutenção. Eles são muito cuidadosos. É aquele prédio do lado do palácio? Sabe o Alto da Bronze, a pracinha do Alto da Bronze? Sim. Na frente. Pois é um prédio rosa. Na esquina. Não era rosa? Acho que assim?
Bege. Não sei. Bom, também é não a sei. cor de... A gente às vezes olha por dentro... Não... que depois a gente descobre a cor do prédio. Então, esse foi... Na verdade, isso dentro da teoria não é um vitral, a gente chama de vidraça, porque não tem uma estrutura de chumbo. Mas, enfim, isso também é uma especificação. Mas isso aí dá para fazer uns 3 programas conversando contigo para te explicar tudo isso para nós. Se deixar falar, é um vitral, o problema é o tempo que a gente não tem muito, mas... Sim, na verdade, os vitrais... Dentro, existem divergências, mas dentro da área que eu estudo, o vitral, para ser vitral, ele tem que ser um conjunto de vidros unidos por calhas de chumbo, ou um conjunto de vidros, como tem o Daldever, Tiffany, é um conjunto de vidros. Ou seja, eu não consigo remover, se passar para a foto anterior, vai ver que aqueles são, é uma estrutura de ferro. Tem como voltar a foto anterior? Bom, enfim, aqueles são estruturas de ferros onde eu posso remover um vidro sem tirar o painel. O vitral tem que tirar o painel inteiro com todos os vidrinhos. É um processo diferente. Dificuldade de achar um vidro, por exemplo, assim, um vidro que isso é bem complicado. Como é que faz daí? Existem alguns recursos. Por exemplo, esses vermelhos são vidro plaquê, que chama. É um vidro duplo. Ele tem uma lâmina vermelha no corpo do vidro, na massa. Uma lâmina vermelha e uma lâmina transparente. E para ter essas duas cores, eles lavam ou com abrasão ou com ácido. Isso é um vidro muito difícil de encontrar, existe na Europa. Aqueles copos de cristais. Isso, é o mesmo processo. Ele tem uma lâmina vermelha e aí se cava, e aí onde se cava fica o corpo do vidro que é transparente, porque o vermelho é muito opaco. E esse vidro não se consegue mais. Então, eu fiz uma solução onde eu cortei vidros vermelhos e sobrepus sobre vidros transparentes para poder ter o mesmo... Porque é o segundo restauro que eu faço nesse painel e antes eram acrílicos. Então, tive que trocar os acrílicos, depois eles trocaram a cobertura e ficou uma luz muito intensa. E aí alguns detalhes tiveram e a própria sujidade. Então, esse foi o restauro que foi feito ano passado. Vamos ver a próxima foto. Esse é um workshop que foi feito em Santa Catarina, justamente sobre a história. Foram 3 dias, história do vitral. A gente mapeou alguns painéis lá mesmo, de Santa Catarina. Foi um trabalho bem interessante. Tem mais fotos? Tem. Aí também em Santa Catarina, com a turma, foi junto com o encontro, a gente teve o segundo encontro das associações das regiões sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E aí foi feito um workshop paralelo após esse encontro. Esse também é o mesmo. Esse foi justamente o estudo de caso desse workshop, onde eles fizeram um mapeamento de danos. Como é que faz, assim, por exemplo? Tu pega um vitral que está destruído. Tá. Como é que tu sabe como é que ele era para poder... Tem como isso? Existem várias coisas que se pode ver. Tem que ver o quanto tem de material original e o quanto se perdeu. Existe a documentação, existem vários fatores. Agora, existem, às vezes, perdas que são irrecuperáveis. E aí, sim, aí tem que se pensar. Porque, na verdade, cada situação é uma situação. E aí tem que se pensar como solucionar aquele problema da melhor maneira possível, em que eu não faça um falso histórico, ou seja, eu não vou colocar um objeto... O restaurador, ele não cria, quer dizer, ele pode ter soluções criativas. Mas ele tem que ter um bom senso. Mas ele não cria, ele não aparece. Mas se ele não tem a informação, se ele catou em tudo e não acha original, uma foto... Às vezes não tem o que fazer. Isso é importante. Mas tu não pode usar o teu bom senso, dizer, moça, aqui em cima ele é assim, vermelhinho, com azul, tarará. Quem sabe lá embaixo não seria também... Isso é um assunto bem polêmico. Existe tem que ter um feeling. Existe todo um estudo de restauro, isso é típico de uma teoria... Tu pode fazer isso? Existiu teóricos que pensavam assim, mas isso foi no século XIX. Hoje, como eu sou antigo. Eu sou antigo, eu não sabia. Não é tu, vamos dizer assim... Não, mas é que se tu não tem de onde tirar a informação de como era aquele vitral, que tu vai fazer o quê? Tu vai deixar ele sem o vidro? Existem várias soluções. Pode se solucionar. Agora, o importante então, às vezes não é um restauro. É isso que tem que se ter em consideração. Como não é um restauro? Dentro dos conceitos, eu posso substituir uma peça, mas eu não posso inventar o que não tem. Dentro das teorias contemporâneas. Se eu for para uma teoria romântica, ok. Existem, por exemplo, claustros na Europa que se destruíram em nome disso.
aquela parte da edificação não combinava com o resto, destrói-se ou coloca-se. Pode ser feito, desde que haja um registro. Existem questões, né? Não é assim, é como uma cirurgia, enfim, é como operar alguém, às vezes se opera, às vezes não se opera. Mas eu vou insistir. O que tu faz quando tem essa situação? O que é importante, aí tem assim, o que o cliente quer, para quem eu vou fazer. Primeiro, eu estou trabalhando para pessoas, né? Então, eu preciso escutar qual é a necessidade. Se o cliente quer que faça, bem... Tu faz. Depende. Devagar. Eu então, posso... assim... Eu preciso dizer que não... Eu preciso dizer que aquilo não é original. Aí, ok. Entendi. No momento em que eu digo que aquilo não é original e que ou é uma réplica, pode ser uma réplica, não tem problema nenhum. Desde que eu não cometa o falso histórico de alguma maneira, eu posso pôr uma placa, enfim, tem N soluções. Entendi. Então, agora, no próximo bloco, nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar. E a Mariana vai dar um corte, né? Rapidamente, assim, vai explicar melhor. E nós vamos conversar com a Flávia e com o Paulo também, que tem mais algumas coisas do livro que eles não contaram pra gente. A gente já volta. Arquitetura e Design, aqui na RDC TV. Hoje meus convidados, o Paulo, a Flávia, a Mariana, arquiteta. E agora eu quero saber da Flávia, primeiramente do Paulo. O que a gente vê é que cada ano o anuário tem uma capa diferente. Como que é escolhido isso? Como é que vocês fazem para escolher a cor, enfim, a capa? O livro, nós criamos uma estampa exclusiva para ele, que esse foi o nosso norte. A primeira edição do livro com a nossa estampa exclusiva, ela veio colorida, já dando uma diretriz que ia haver upgrades em cima disso. A estampa se repete? A estampa se repete, só que de uma forma agora bicolor. O livro ele tem um fundo que é escolhido, nós temos um evento que se chama a Escolha da Capa. A gente faz eventos para agregar, para as pessoas estarem sempre com a gente. Para promover também, a gente obviamente. Sempre falou lá que a gente procura os profissionais sempre estar perto deles, né? E os que já têm a sua participação garantida, escolhem junto com os patrocinadores a cor. A gente dá 3 opções, que a gente faz uma pré-seleção. E nesse evento os profissionais votam junto com os patrocinadores qual é a capa que ficou mais legal. E aí é escolhido. Aí é escolhido. E a gente bota em prática. E tem uma noite de autógrafos? Sim, nós vamos ter agora, dia 2, amanhã. Amanhã vai ter uma noite de autógrafos. Coletiva, né? Onde todos os Onde vai ser? Vai ser na La Tabla, no Shopping DC Navegantes. Exatamente, um dos nossos patrocinadores, né? DC Shopping. DC Shopping. Ah, é verdade. E vai ter livros à venda lá? Sim. Quanto custa o livro? Isso é importante, o pessoal gosta de saber também, né? Até para poder levar o dinheiro no bolso. Ele custa R$200 em qualquer lugar, assim, nas livrarias. Nesse dia a gente dá um desconto. 50% de desconto, porque a gente quer fomentar. Então, gente, é uma se grande forem oportunidade. Amanhã lá, R$100 o livro, Isso. com esse descontão. Se forem comprar na banca, é 200. Exatamente. Cartões todos? Sim. Todos. Sim. E fala um pouquinho desse box que está escondido atrás do livro aí, rapidamente, que a gente vai falar com a Mariana ainda sobre a loja dela. Nós temos um diferencial também, a gente gosta sempre de trabalhar com diferenciais. Quando um arquiteto completa 5 anos... Ou um designer. Ou um designer, um profissional que está no livro, há 5 anos consecutivos ou 10 anos consecutivos, nós fazemos uma compilação. Este aqui, por exemplo, é do Marcelo John. Um livrinho só dele, onde ele tem 5 cópias, né? Mais um pouquinho. Onde tem todos os projetos dele dos últimos 5 anos. No caso, essa é a segunda coleção que ele recebe. Então ele recebe o box com 5 livros. Exemplares, 5 exemplares. Dos seus 5 anos, últimos 5 anos de participação. Ah, entendi. Então cada exemplar que tem aí dentro são tem fotos diferentes. Anos. São todos iguais, são 5 cópias. Cada livrinho são 5 anos. Ah, entendi. Entende? Tá. Então ele pode dar de presente. Isso que eu ia perguntar, se era uma coleção, ele é para... Uma compilação dos últimos 5 anos de participação. Então amanhã, La Tabla no DC Shopping. Exatamente. Noite de autógrafo dos profissionais dos 50 que estão aí no livro. Quem quiser aparecer pode, ou é só para convidados?
nos ligue, porque Ligue para a Flávia senão vai a ter noite muita toda, gente. senão vai ter muita gente, não vai ter lugar para todo mundo. E... A audiência que tem programa ainda não vai ter que fechar o trânsito lá. Vai ficar complicado. Mariana, fala da loja. A Mariana tem uma loja. Na verdade eu tenho um espaço aqui no Distrito C, né? Já falei, ele é múltiplo. Distrito porque... C é Distrito Criativo, para quem não sabe, que é ali na Câncio Gomes, com... Pega todo o bairro. Pega São Carlos. Pega a Comendador Coruja, eu acho que vem da Comendador Coruja até... É bem bacana lá, gente, você devia visitar. Então, na verdade, eu durante alguns anos mantive como loja. Tu trouxe fotos, né? Eu tenho algumas fotos. Renata, vamos passar as fotos, Renata. Essa aí é a fachada da loja. Agora eu estou reconhecendo a tua loja, que eu fiquei pensando. Então, na verdade, eu moro aí, eu fiz uma reforma. Durante muito tempo era só ateliê, depois eu fiz uma reforma. Mantive a loja aberta durante uns 3 anos com horário fixo. E agora eu tenho, então, esse espaço, mas é mais, assim, ou com hora marcada, ou quando tem alguns eventos. Então, eu tenho alguns objetos que são... produzidos por mim, ou às vezes eu tenho uma tua autoria? Às vezes tem algumas parcerias que eu gosto bastante de trabalhar com outras pessoas. Tu tem produtos de restauro também? Tenho algumas coisas, eu tenho alguns, na verdade eu ganhei um acervo da Casa Genta, de um vitralista que estava desfazendo do ateliê, então eu tenho alguns. Esse não, enfim, essa foto foi de um outro... Trabalho? Esse é um restauro de um objeto, mas acho que não vem ao caso. Aí também é a parte de restauro, assim, aí que tá, é a reprodução de algum objeto, e aí depois eu posso fazer uma marcação normalmente não se marca um objeto, uma intervenção, mas especificamente no vitral eu posso pôr uma marcação onde a calha fica escondida, então se no futuro alguém abrir o painel... Entendi. Enfim, vamos ver outra detalhe. Foto. Aí também aí é da a loja. Presentes. Normalmente, agora o melhor é sempre marcar a hora, porque não tem um horário fixo. Quando eu estou trabalhando, eu abro a loja, mas não é aquele formato de loja. Tu é daquelas pessoas que passa na rua e olha no container uma coisa lá, um móvel. Já fui. E tu pega e leva para casa? Já fui. Já fez muito isso? Já, agora eu tô na fase eu faço de isso, sabia? Aí depois eu não sei o que eu faço com aquela tralha lá em casa, acabo botando fora se não consigo. Telefone, tu é apaixonado por telefone. Telefone eu comprei. Eu uma vez por ano faço uma limpa. E tento... Porque tem coisas que a gente olha assim, putz, que a gente trabalha com isso, vou arrumar isso aqui. Não é? É. Vamos ver mais fotos? Tem mais fotos da loja, ali tem uma outra foto. Aí isso também é uma foto que também é do mesmo ateliê, que é... Aleatório. Isso é na Eslovênia. Enfim, é na parte de restauro de cerâmica. Acho que são essas. O endereço da loja? É na Câncio Gomes 533. E tem que te ligar para poder abrir a loja. Porque não é sempre que eu estou E qual é o teu contato, então? O meu pode ser pelo telefone, que é 996-939598. Ou, te acha nas redes sociais também? Sim. Casa 533? Sim, e tem até o próprio site que eu larguei, acho que em algum lugar. Enfim, loja Casa 533, dá uma googada ali, Mariana Wertheimer, alguma coisa vai aparecer. Ainda ficou no ar aqui, que nós não temos mais muito tempo, sobre a questão, se não tem a imagem de referência, como era o vitral, o que fazer? Nós vamos deixar essa conversa para um próximo programa. Flávia e Paulo, mais alguma coisa do anuário? Já estão recebendo, digamos, inscrições, não seria o caso para o do ano que vem? Não, o livro sempre antes, inclusive da festa de lançamento, a gente já está com profissionais já alinhados já. E o pessoal pode adquirir o livro principalmente na internet. Ah, legal. E pode olhar... Por R$200. Aí sim. Tá. Então, assim, amanhã à noite de autógrafos, na La Tabla. Isso. Né, todos os profissionais estarão lá, não é todo mundo que está convidado, tá, gente? Porque senão não cabe todo mundo. Liguem para eles e falem com eles. Queria agradecer, Flávia, Imagina, nós Paulinho, que agradecemos. Obrigado. A Mariana, por ter estado aqui com a gente. Assim, amanhã a Eleone está de volta. E agora, pessoal, terminou o nosso programa. Fique com o Le Folk agora. Voltamos amanhã com a Eleone aqui. Beijo.